Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos, os mistérios de Deus, mas o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito da verdade e da justiça, outrora rejeitado por todos. Por esta razão, toda a humanidade, a população mundial, permanece em trevas, permanece em pecado, porque todos são transgressores da lei e do sábado da criação. A propósito, não tem ninguém lembrando ou guardando o sábado da criação conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Por exemplo, hoje, dia 6 de outubro de 2021, hoje, dia 6 de outubro de 2021, é o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua, conforme o sábado da lua nova. Ou seja, não tem ninguém lembrando ou guardando o sábado da criação de Deus, conforme o sábado da lua nova, posto que o maior sinal para a identificação do sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua, esse maior sinal de Deus é o sábado da lua nova. E os sábados do calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, os sábados do calendário gregoriano são sábados aleatórios, sábados apócrifos, sábados diabólicos, satânicos e corruptos, porque não conferem, os sábados do calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não confere, não condiz, com o sábado de Deus, o sábado do Senhor. Os sábados diabólicos, satânicos e corruptos do calendário gregoriano pelo calendário judaico não condiz, com o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Por esta razão, são sábados diabólicos, sábados malditos, sábados contaminados e corrompidos e divididos, porque são falsos sábados. A verdade é que os sábados do calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não é semelhante ao sábado da criação de Deus, conforme o sábado da lua nova, conforme o sábado da lua quarto crescente, conforme o sábado da lua cheia, conforme o sábado da lua minguante, porque o ciclo da lua, ele é eterno. Seja no mês de 29 ou de 30 dias, o mês de outubro vai ter 31 dias. Quando a imutável palavra do Senhor, ela afirma que não se pode acrescentar, diminuir um tio, uma vírgula, uma letra ou um número. No entanto, o calendário gregoriano, esse mês de outubro vai ter 31 dias, já está errado. Um outro erro detectado no calendário gregoriano é que ele tem 6 semanas. O calendário gregoriano, no mês de outubro, com 31 dias, porque foi acrescentado um dia a mais, tem 6 semanas. Já no caso do calendário bíblico ou lunar de Deus, por mim restaurado agora em nossos dias, o calendário do Senhor, o calendário do Senhor perfeito, profético e eterno, o calendário do Senhor só tem 4 semanas. Seja no mês de 29 ou de 30 dias, o calendário de Deus ele só tem 4 semanas. Só tem 4 semanas, posto que as 4 semanas devem ser conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, o sábado de Deus vai de um sábado da lua nova, conforme determinou o Senhor através da sua imutável palavra. O sábado de Deus o sábado do Senhor, o sábado da graça por meu intermédio, o sábado da graça de Cristo, o sábado da graça de Deus, por meu intermédio, como Messias do eterno Deus Criador em nossos dias. Esse sábado da graça,
do dom gratuito de Deus por meu intermédio, ele vai de um sábado da lua nova até o outro sábado da lua nova no mês seguinte. Não tem errada, não tem erro, não tem sombra. O calendário de Deus é indivisível. O calendário de Deus é imutável, né? Não muda, não tem sombra de dúvida. O calendário de Deus é indivisível. O calendário de Deus é incorruptível, né? Indivisível, incorruptível e imutável, porque não muda. É um calendário perfeito, profético e eterno. Mas o calendário do diabo e de Satanás, por meio do calendário, o sábado do diabo e de Satanás, por meio do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é um calendário é um sábado e um calendário apócrifo. Apócrifo, por quê? Porque não procede dos 10 mandamentos, não procede da Torá, da Tanakh, do Antigo e nem do Novo Testamento. Por esta razão é apócrifo, né? Tudo que é apócrifo é porque não procede da verdade de Deus. Vem como verdade de Deus, mas é tudo uma mentira, uma fraude, uma farsa e um engano. Por quê? Porque Israel e os judeus apostasiados ou apóstatas de toda a terra, eles dizem que o calendário judaico é solar e lunar, mas é mentira. É mentira. Por quê? Porque eles não obedecem, eles não lembram e não respeitam ou não guardam o sábado da lua nova. O sábado da lua nova é o sábado real, é o sábado das profecias do Senhor. O sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, né? Conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o sábado da lua nova é o maior sinal, né, para a identificação do sábado da criação conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E, portanto, o sábado de Deus, ou sábado de Cristo, né? O sinal de Deus, o sinal de Cristo no céu, no firmamento, né? O sábado da lua nova é o maior sinal de Deus, né? Para a identificação do sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, o sábado de Deus, ele tem começo e tem fim. O sábado de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ele tem começo e tem fim, né? O sábado da lua nova, o sábado da lua nova, né, do mês anterior até o sábado, né, até o sábado da lua nova do mês seguinte, assim devem ser, né, o sábado ou ainda os sábados deste calendário perfeito, profético e eterno, ou ainda indivisível, imutável, né? O sábado da lua nova, de um sábado da lua nova até o outro sábado da lua nova no mês seguinte, é um sábado indivisível, é um sábado imutável. Mas o sábado imundo, imoral, ilegal, ilegítimo, né? O sábado apócrifo, o sábado corrupto, idólatra ou hipócrita deste estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, são sábados diabólicos, satânicos e corruptos que está conduzindo a humanidade inteira, a população mundial, ao inferno do lago de fogo, né, da condenação e do esquecimento eterno. Então, o sábado de Deus indivisível, incorruptível, imutável, inconfundível, o sábado de Deus vai de um sábado da lua nova, conforme determinou o Senhor, até o outro sábado da lua nova no mês seguinte. Mas o sábado idólatra, o sábado do diabo e de Satanás, ele é aleatório, é confuso, é dividido, né? E portanto, a população mundial não pode, não deve mais continuar, né, na transgressão, a lei
e ao sábado da criação de Deus, por mim restaurado agora em nossos dias, os dias de hoje. Então saiba de uma vez por todas que o sábado do diabo e de Satanás, ele é conforme os dias da semana aleatórios, né, do calendário gregoriano e judaico, de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus por toda a eternidade. Assim é o sábado do diabo e de Satanás, o falso sábado, o sábado da besta. O sábado da igreja caída, prostituta e divorciada de Deus, o sábado da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, é o falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, pelo simples fato de que eles não lembram e não guardam o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Volto a repetir. Hoje dia 6 de outubro de 2021, está ocorrendo o sábado da lua nova. E no dia 12 de outubro, vai cair o sábado da lua quarto crescente. No dia 20 de outubro vai cair o sábado da lua cheia. E no dia 28 vai cair o sábado da lua quarto minguante. E no dia 4 de novembro, fecha o ciclo e se dá início a um novo ciclo, a partir do pôr do sol do dia 4 de novembro, o primeiro dia do nono mês bíblico, se dará no dia 5, na sexta-feira de novembro de 2021. Mas o sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, esse sábado da lua nova, em novembro, vai cair no dia 4. Vai cair no dia 4. Então, o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, deverá ser sempre, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Hoje, dia 6 de outubro, está ocorrendo o sábado da lua nova. No dia 12 de outubro, vai ocorrer o sábado da lua quarto crescente. No dia 20 de outubro vai cair o sábado da lua cheia. E no dia 28 de outubro vai cair o sábado da lua quarto minguante. E no dia 4 de outubro vai cair o sábado da lua nova. Ou seja, o ciclo da lua ele é perfeito, profético e eterno. Nele não há mudança ou sombra de dúvida. Ele não muda o calendário de Deus conforme o sábado da criação, por meio do ciclo da lua em suas 4 fases, é perfeito, profético e eterno. Não muda. Mas o calendário do diabo e de Satanás, por meio do calendário gregoriano e judaico, o sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse é um sábado maldito. É um sábado apócrifo, é um sábado desgraçado. E assim foi no dia 2, será assim depois do dia 8, hoje é dia 6, será assim no dia 9, será assim no dia 16, no dia 23, no dia 30 de outubro e no dia 6 de novembro. Então, toda a população mundial está lembrando e guardando o sábado do diabo e de Satanás, conforme o sábado do calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, esse sábado da criação, o 4º mandamento da lei de Deus, esse sábado, conforme o 4º mandamento da lei de Deus, esse sábado da criação, conforme o ciclo da lua nova, ele foi esquecido.
Ele não é mais lembrado pela, pela nação pecaminosa de Israel. Mas a própria nação pecaminosa de Israel, né, ou ainda a nação de Judá, que tinha o poder e a autoridade para reinar e governar, porque estava com o cetro, né? Estava com o cetro, com o reino, o governo, né? Com o governo da vinha do Senhor. Israel foi quem danificou a vinha do Senhor, o reino dos céus, os templos de Deus, né? Então, Israel hoje em dia segue esse padrão do sábado do diabo e de Satanás por meio do calendário gregoriano e judaico, como foi o sábado do dia 2, como será o sábado do dia 9, do dia 16, do dia 23 e do dia 30 de outubro de 2021. Lembre-se, hoje é o dia 6 de outubro de 2021, o sábado da lua nova. Ou seja, o sábado de Deus, muito fácil de entender ou compreender, o sábado de Deus, ele vai de um sábado, né? Ele vai de um sábado da lua nova ao outro sábado da lua nova no mês seguinte. E este mesmo sábado de Deus, perfeito, profético e eterno, este mesmo sábado de Deus, ele é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ou seja, o sábado profético, o sábado das profecias do Senhor, ele vai de um sábado da lua nova ao outro sábado da lua nova no mês seguinte. Portanto, irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio, né? Conforme a imutável ou indivisível palavra do eterno Deus Criador, o que é o pecado, né? O que é o pecado ou quem é o pecador? O pecado está na transgressão da lei e do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Todavia, o pecador é todo aquele que permanece na transgressão da lei e do sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Por exemplo, toda a humanidade, a população mundial se esqueceu do 4º mandamento. Né? Toda a população mundial, toda a humanidade se esqueceu do 4º mandamento ao não lembrar e nem guardar o maior sinal de identificação do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases, que é o sábado da lua nova. Eu já falei, o sábado de Deus, ele vai de um sábado da lua nova do mês anterior até o sábado da lua nova do mês seguinte, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Portanto, o pecado ou o pecador é todo aquele que permanece na transgressão da lei e do sábado da lua nova. O maior sinal para a identificação do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, uma outra questão, o que é o réu de juízo confesso? Ou ainda, 2 pontos, um em cima e outro embaixo. Quem é o réu de juízo confesso? Ou seja, o réu de juízo confesso é todo aquele que, tendo conhecimento da verdade e da justiça, permanece distorcendo, praticando a extorsão e adulterando a verdade e a glória de Deus por meio do ensino, né, errado aos demais. O réu de juízo confesso é todo aquele que ensina errado. E tanto a igreja sabatista judaica quanto a igreja adventista do 7º dia de Satanás, né, estão praticando o ensino errado. O ensino errado. Porque eles não ensinam, eles ensinam que o sábado do Senhor é esse falso sábado do calendário judaico e gregoriano. Tanto é que eles guardaram, e eles guardam ainda, né? Eles guardaram o sábado do dia 2 de outubro, né? Provavelmente vão guardar o sábado do dia 9, né? E consequentemente guardar o sábado do dia 16, 28,
não, 23 e 30 de outubro, quando estes sábados, né, são os sábados do diabo e de Satanás, porque conduzem a população mundial ao inferno do lago de fogo do esquecimento eterno. Né? Tanto a igreja sabatista, adventista ou judaica, tanto a igreja sabatista, judaica, quanto a igreja sabatista, adventista do sétimo dia de Satanás, eles permanecem em transgressão, permanecem pecando contra o Senhor, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. E tudo por quê? Porque ensinam errado, dizendo que o sábado da criação é esse sábado do dia 2. Eles guardaram, eles lembraram o sábado do dia 2. Esse não é o sábado da criação. O sábado do dia 9, pelo calendário gregoriano ou judaico, né, de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse não é o sábado da criação. Não é o sábado da criação também, o sábado do dia 16, do dia 23 e do dia 30 de outubro. Porque em setembro, no mês de setembro, todos guardaram o sábado apócrifo, o falso sábado do calendário gregoriano e judaico, no dia 4 de setembro, no dia 11 de setembro, no dia 18 de setembro, no dia 25 de setembro e no dia 2 de outubro. Então, não tem ninguém guardando o sábado da criação, mas todo mundo lembra, idolatra ou ainda está guardando o sábado do diabo e de Satanás por meio do calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E a culpa é de quem? Se toda a população mundial caminhando em trevas, porque são pecadores, né? E são pecadores porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Mas porque toda a população mundial permanece em transgressão à lei e ao sábado da criação. Porque este falso profeta e o anticristo, o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, é o falso mestre que ensinou errado, conforme determinou o Senhor através de Jeremias 23, 14 e 15. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou o ensino e o aprendizado errado sobre toda a terra. Então, se toda a população mundial permanece em pecado ou em trevas, porque todos são transgressores da lei e do sábado da criação, porque ninguém lembra do sábado da criação, né? Mas todos lembram e guardam o sábado do diabo e de Satanás pelo calendário gregoriano e judaico. E porque todo mundo lembra ou guarda o sábado do diabo e de Satanás pelo calendário gregoriano ou judaico? Porque Israel é esse filho da perdição, o falso profeta, o anticristo, poder político religioso que permanece ensinando errado. Ou seja, todo mundo está sendo conduzido ao inferno, à perdição e à condenação eterna, devido a esse falso profeta. Como guia cego, a nação pecaminosa de Israel só lembra e guarda ou idolatra o falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém. Mas Israel não lembra do sábado da criação conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ou seja, por esta razão e motivo é que a humanidade inteira, a população mundial permanece na desgraça. Permanece porque todos permanecem sendo conduzidos ao inferno do lago de fogo do esquecimento eterno, porque aprenderam errado e estão repassando o errado. Então, o réu de juízo confesso por toda a eternidade é todo aquele que ensina errado aos demais, fazendo uso da verdade e da justiça de Deus, distorcendo e adulterando a mesma. Portanto, vamos aos esclarecimentos, né, de instituições públicas, privadas, científicas, religiosas e etc.
porque todas elas permanecem ensinando errado toda a população mundial, conforme podemos constatar, testemunhar e provar que tais instituições diabólicas, satânicas e corruptas, seja no Brasil e no mundo inteiro, né, está ou estão conduzindo toda a humanidade, a população mundial, no caminho da perdição, da maldição e da condenação eterna aos demais, porque ensinam errado que não se deve lembrar ou guardar o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases, por meio do sábado da lua nova, esquecido por todos, né? O maior sinal para identificar o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases, é o sábado da lua nova. É o sábado da lua nova. E hoje está ocorrendo o sábado da lua nova. E o sábado da lua nova, o maior sinal para identificar o sábado da criação de Deus, por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, este sábado da criação, o sábado da lua nova, está sendo violado, foi adulterado, porque trocaram pelo falso sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Hoje, dia 6 de outubro de 2021, está ocorrendo o sábado da lua nova. Esse sábado da lua nova, o maior sinal para a identificação do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, ele foi rejeitado e desprezado não só pela nação pecaminosa de Israel, mas foi rejeitado, esse sábado da lua nova, foi rejeitado pela população manauara, foi rejeitado pela população amazonense, pela população brasileira e mundial de toda a terra. Por esta razão, todos se tornaram em réu de juízo confesso. Por quê? Porque tendo conhecimento da verdade e da justiça, continuam praticando o ensino, né, a mentira do ensino e do aprendizado errado, dado início ou princípio, conforme determinou a imutável palavra de Deus, através de Jeremias 23, 14 e 15, porque dos profetas de Jerusalém porque dos profetas de Jerusalém saiu a abominação, as abominações sobre toda a terra. Portanto, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, por meio do sábado da lua nova, por meio do sábado da lua quarto crescente, por meio do sábado da lua cheia, por meio do sábado da lua quarto minguante, e por fim, ponto e vírgula, ao terminar o ciclo da lua no sábado da lua nova, no final, no último dia de cada mês, bíblico ou lunar, pelo calendário perfeito, profético e eterno do Senhor, por mim restaurado agora em nossos dias, os dias de hoje, deve ser o calendário perfeito, profético e eterno de Deus, por mim restaurado agora em nossos dias, os dias de hoje. Por mim restaurado como? Porque ninguém está lembrando ou guardando o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Mas toda a população mundial, né, assim como a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, toda a população mundial se esqueceu do 4º mandamento. Toda a população mundial se esqueceu ou se esqueceram, né, do sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Tanto é que hoje, dia 6 de outubro de 2021, não tem ninguém lembrando. E por esta razão, todos permanecem em pecado. E por quê? Permanecem em pecado? Porque continuam na transgressão à lei e ao sábado da criação. Né? Por exemplo, hoje, em um dia como hoje, se toda a igreja de Cristo, o meu corpo, o corpo de Cristo já estivesse sido selado ou batizado com o novo nome do Pai herdado ao Filho por mim mesmo, em um dia como esse ocorrerá o grande e terrível dia do Senhor. Não só para despertar ou ressuscitar a igreja de Cristo ainda no deserto, mas para matar literalmente a 1/3 da humanidade sobre toda a terra.
cerca ou aproximadamente 2 bilhões 333 milhões, né? A 2 bilhões e meio milhão de pessoas, ou ainda de 2 bilhões a 3 bilhões de pessoas sobre toda a Terra, vai morrer, voltar literalmente ao pó da Terra ao meio-dia do último dia. Ou seja, quando o sábado da lua nova estiver alinhado entre o sol do meio-dia e o meio da Terra, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, quando o sábado da lua nova estiver alinhado entre o sol do meio-dia e o meio da Terra, dentro de Roraima, né? Então ocorrerá o grande e terrível dia do Senhor. Ocorrerá o dia da ira e da vingança de Deus e do Cordeiro. Por quê? Porque semelhante os dias de Noé, nos dias de Cristo, em meus dias, né? Ninguém acreditou em mim, ninguém obedeceu, ninguém teve fé, ninguém deu credibilidade às profecias, à lei e à palavra do Senhor por meu intermédio. Então, se porventura o povo de Deus já tivesse sido selado ou batizado com o novo nome do Pai, herdado a mim por mim mesmo, né? Devo alertar que esse novo nome de Deus, ou o nome do Pai herdado a mim, como filho de Deus em santidade nos últimos dias, esse novo nome do Pai, para batizar ou selar os escolhidos de Deus por meu intermédio, né, em sua testa ou fronte, sobre toda a terra, o novo nome do Pai, herdado a mim por mim mesmo, é o de Cristo Jesus, Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião. Eu sou o último Adão de Deus. Eu sou o último profeta de Deus, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, né? A lei de Sião, o selo do Deus vivo, o evangelho eterno, para santificar, para purificar, para selar, para preparar os novos eleitos, os novos escolhidos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Então, fiquem todos de alerta, porque ninguém será tomado por inocente, que em um dia como esse, em um sábado da criação, por meio do sábado da lua nova, ocorrerá o grande e terrível dia do Senhor, logo após o selamento ou batismo desta igreja, do corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, né? Portanto, né, ou ainda, todavia, as instituições religiosas sabatistas no Brasil e no mundo inteiro, como a igreja judaica e a igreja adventista, que tem colégios, né, tem universidades, né, tem centro educacional ou acadêmico, né, a igreja judaica e a igreja adventista do sétimo dia de Satanás, todas elas ensinam errado a população mundial, porque dizem ou afirmam que o sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases, né? Todos eles ensinam errado que o sábado do Senhor, conforme a lei dos 10 mandamentos, e deve ser conforme o sábado, né? E deve ser conforme o sábado ilegítimo, o sábado imoral, o sábado indecente, né? Do sábado pelo sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, né? Para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre. Ou seja, instituições religiosas ou públicas e privadas do Brasil, né, e do mundo inteiro, por meio de seus líderes políticos e religiosos de toda a terra, eles permanecem em pecado pelo simples fato de que todos eles permanecem ensinando ao próximo e assim estão conduzindo a população mundial ao inferno do lago de fogo do esquecimento eterno. Ou seja, por esta razão ou motivo é que venho de pronto fazer uma denúncia gravíssima contra todos os líderes políticos e religiosos de todas as denominações, religiosas e partidárias, científicas ou ainda acadêmicas,
não só em Manaus, mas em todo o Amazonas, em todo o Brasil e no mundo inteiro, posto que todos se tornaram em réu ou réus de juízo confesso por toda a eternidade, por ensinarem errado ao próximo. São réus de juízo confesso porque permanecem ensinando errado ao próximo. E o ensino errado ao próximo está conduzindo ao próximo ao inferno do lago de fogo do esquecimento eterno. Ou seja, ao passo que o Senhor Jesus Cristo diz, né, reduziu os 10 mandamentos em 2, né, amar a Deus de todo o teu ser, né, e amar ao próximo como a ti mesmo, você não está amando ao próximo. Pelo contrário, você está conduzindo através do ensino errado, você está, em vez de amar ao próximo e amar a Deus, né, você está conduzindo ao próximo, né, a aquilo que já foi reservado a todo réu de juízo confesso, porque continua ensinando errado ao próximo. Ou seja, portanto, de pronto, né, venho perante a justiça da terra ou dos homens, seja em Manaus, no Brasil ou no mundo inteiro, né, de pronto fazer uma queixa-crime, uma denúncia, né, uma denúncia-crime, uma denúncia gravíssima contra todas as religiões e partidos políticos, contra todos os líderes políticos e religiosos de todas as denominações religiosas e partidárias, científicas, né, educacionais, científicas, religiosas e partidárias, não só em Manaus, em todo o Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro, posto que todos se tornaram réu ou réus de juízo confesso por toda a eternidade, por praticarem a blasfêmia, o crime e o pecado, né, da blasfêmia, do ensino errado, por ensinarem errado ao próximo, posto que, como guia cego, instituições públicas, científicas, acadêmicas, privadas e religiosas de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, né, trocaram toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens ímpios do mundo inteiro. Ou seja, toda a terra, toda a humanidade, toda a população ímpia mundial se tornaram em réu de juízo confesso, né, por toda a eternidade, pelo fato de que todos permanecem ensinando errado a população mundial, principalmente no que diz respeito ao sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases, que foi adulterado e trocado pelo falso sábado do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre. Porque o sábado da criação de Deus por meio de Cristo sempre foi e o será conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. O sábado de Deus, o sábado do Senhor, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, não tem nada a ver com o falso sábado imoral ou ilegítimo ou idólatra do calendário gregoriano e judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre, né? Para sempre, posto que Israel, a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, e a igreja sabatista, adventista, do 7º dia de Satanás, eles permanecem ensinando o errado, dizendo que os sábados do dia 2, do dia 9, do dia 16, do dia 23 e 30 de outubro de 2021 é o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E por quê? Porque eles se perderam. Assim como Israel se tornou no filho da perdição, né? Líderes políticos e religiosos do Brasil, de Manaus, do Amazonas e do mundo inteiro também se perderam. Por quê?
porque continuam seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, a igreja adventista, a igreja judaica e adventista do sétimo dia de Satanás, ela ensina errado dizendo que o sábado do dia 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro de 2021 é o sábado da criação de Deus, é o sábado da lei dos 10 mandamentos, quando tais sábados são sábados apócrifos, diabólicos, satânicos e corruptos, porque não condiz, né? Não está relacionado com nenhum sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, irmãos, conforme determina a imutável palavra do Senhor, que diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Cristo, até que venha Siló, e a ele seja entregue todo o reino, a honra, a glória, a riqueza, o poder, né? O poder e a honra, a glória, a riqueza, a sabedoria e o louvor, né? Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará, ou seja, o governo. Até então, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o reino, o cetro, estava com Judá. Mas o que fez Judá ao ver o Senhor Jesus Cristo? Judá, ou os judeus, a casa de Israel, disse: eis o filho, o herdeiro do eterno. Vinde, matemo-lo e fiquemos com a sua herança. E assim o fizeram. Portanto, desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Israel ou Judá não entregou o cetro, o reino ou o governo, né? Portanto, diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador, né? Nem o legislador dentre seus pés. Até, veja que havia uma condição de Judá ou de Israel continuar governando, né, a vinha ou o reino de Deus, né? Havia uma condição. O reino ou o cetro, o governo, não seria para sempre de Judá ou de Israel. Por quê? Porque Deus tinha que enviar o seu Messias, o seu Cristo, o Cristo do Senhor Jesus, agora em nossos dias. Portanto, foi dito ou escrito: mas Israel ou Judá nunca obedeceram a esta determinação do Senhor. Portanto, diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, vírgula, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. O que quer dizer, o que dizer então de um povo que deveria fazer o certo, mas permanece em pecado, porque continua na transgressão da lei e do sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases? Ponto de interrogação. Eis que deixo uma última questão no final desta mensagem bíblica ou profética de Deus, por meu intermédio, a todos vós de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro.